Mano, você já percebeu que quase todos os personagens de Water 7 simplesmente desapareceram em One Piece? Porque depois de Enies Lobby, parece que aquele arco inteiro ficou pra trás. E sinceramente, isso é estranho demais. Porque vários personagens de outros arcos voltaram anos depois, mas os de Water 7 quase nunca mais apareceram. Então hoje nós vamos tentar entender o que aconteceu com eles. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. Fala amigos, aqui quem fala é o Ibson e já bora pro vídeo desvendar esse mistério. Sem muita enrolação, vamos lá desvendar esse mistério de por que os personagens de Water 7 desapareceram do anime. Water 7 não foi um arco qualquer, e é isso que deixa tudo mais estranho. Porque Water 7 não foi um arco pequeno ou esquecível. Na verdade, foi um dos momentos mais importantes do anime. Foi ali que a Robin quase se sacrificou. Foi ali onde o Usopp brigou com o Luffy. Foi ali onde o Frank entrou pro bando. E foi ali onde a CP9 apareceu pela primeira vez do anime. Ou seja, foi um arco que mudou completamente a história de One Piece. Então, normalmente você esperaria que os personagens daquele arco continuassem aparecendo mais vezes, mas não foi isso que aconteceu. Porque quando você para pra pensar, quase ninguém de Water 7 voltou depois. O Iceberg, o Paulo e os carpinteiros, os trabalhadores da cidade, parece que todos ficaram presos naquele arco. E o mais curioso, muita gente nunca percebe isso, porque o Water 7 foi tão marcante que nosso cérebro meio que sente que aqueles personagens ainda fazem parte da história. Mas quando você olha de verdade, eles praticamente desapareceram. Isso fica ainda mais estranho quando a gente olha os outros arcos. Porque personagens de vários outros arcos reapareceram depois de muitos anos. Personagens de Alabasta, de Dressrosa, Wano, vários deles voltaram ou ainda continuam importantes. Como o próprio Ace mesmo Ace tendo morrido lá em Marineford, ele continuou importante em Wano, por causa de sua promessa lá com aquela menina, que eu esqueci o nome. E também os personagens de Marineford, que estão importantes até hoje da história. E sinceramente, às vezes parece que o Oda decidiu deixar aquele arco parado do tempo. Só que existe uma exceção muito importante pra gente falar aqui. Porque a única parte de Water 7 que realmente continuou importante da história foi a CP9. Principalmente o Rob Lute. Isso me faz pensar, talvez o Oda tenha separado os personagens daquele arco entre os que ainda serviam da história principal e os que já tinham cumprido seu papel. Porque enquanto os trabalhadores de Water 7 viviam suas vidas normalmente, a CP9 ainda tinha ligação com o governo mundial. Isso manteve eles relevantes até hoje. Mas talvez o caso mais curioso seja o do Frank. Porque, pensando bem, o Frank praticamente virou
a continuação viva de Water 7 dentro da tripulação. Tudo ligado naquele arco continua existindo através dele. A engenharia, o sonho do Tom, o trem marítimo, a construção naval, tudo isso ainda continua presente no personagem. Então, indo de volta àquele caso, porque os personagens desapareceram, simples. Porque a parte de Water 7 continuou viajando com os chapéus de palha. Mas tem outro detalhe que deixa isso ainda mais estranho. Porque o Oda costuma usar história de capa para continuar a vida de vários personagens secundários. Só que no caso de Water 7, quase ninguém recebeu esse destaque. A maior exceção foi justamente a CP9. O Oda mostrou o que aconteceu com eles depois de Enies Lobby, enquanto personagens como Iceberg, Pauli e os trabalhadores da cidade praticamente ficaram presos naquele momento da história. E talvez seja exatamente isso que faz o Water 7 parecer tão distante, porque diferente de outros grupos de personagens, os personagens daquele arco realmente quase desapareceram do foco principal. Mas sinceramente, mesmo entendendo isso, eu ainda acho que estranho como um dos arcos mais importantes de One Piece ficou tão distante da história, porque o Water 7 marcou gerações de fãs inteiras e talvez muita gente nunca tenha percebido como quase todos daquele arco simplesmente desapareceram. Mas e você? Acha que os personagens daquele arco podem ter sumido para sempre? Ou você acha que existe alguma chance do Oda trazer eles de volta para a história? Se vocês acham que existe alguma chance do Oda trazer, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos eles. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau.